Oi, turma, vamos começar mais um conteúdo. Lembrando que eu estou gravando porque estamos perdendo esses conteúdos, uma vez que a sede está seguindo outro livro, outra metodologia. Importante, sim, porém nós, como estamos à frente, já estudamos ano passado, beleza? Então vamos para a Sociologia Espaço Urbano, é o nosso capítulo 13 do livro didático de Sociologia, e nós vamos falar das formações da cidade. Que cidade, né? A cidade como um todo? Não, não é a cidade como um todo. O que nos importa são as cidades industriais modernas. Então, eu vou pular a introdução, eu vou para a parte que nos importa, que nos interessa. Vamos trabalhar as cidades pós-revolução industrial. Bem, por quê? Porque, como nós já sabemos, as cidades pós-revolução industrial mudaram o modo como as pessoas vivem e viviam em sociedade. No meio rural, anterior ao desenvolvimento do capitalismo industrial, as pessoas viviam mais calmamente. Elas eram regidas pelo tempo da natureza, elas se orientavam por esse tempo, o horário era seguido através da natureza. Acordavam, aquela velha expressão, né? Acordar com o galho, dormir com as galinhas. Por quê? Porque era a natureza que ditava. O galo, ele canta na madrugada, próximo ao amanhecer, a galinha se põe no pôr do sol. Então, eles acordavam com o sol para trabalhar e voltavam no final da tarde, quando o sol estava se pondo, para poder dormir, jantar e começar de novo no próximo dia. Com a Revolução Industrial, isso não acontece. O horário é regido pelo horário da natureza, não se guarda mais domingo, que é dia santo. Você trabalha você trabalha sem parar. Gente, perdi a palavra. Ininterruptamente, ainda está errado. Tá, vamos fingir que eu não fiz isso. Bem, então é essa nova cidade com esses novos problemas que nos importam. A ideia da eugenia, por que a ideia da eugenia, né? Gente, acredito que todos já devem ter visto pelo menos um filmezinho de Londres, que, né, é a nossa capital da Revolução Industrial, onde existem órfãos. Creio que sim. Por quê? Porque existiam muitos órfãos. E essa ideia também de limpeza, né, de eugenia, de limpar, de tirar o que é feio do centro e assim por diante. As moradias insalubres. Prestem bastante atenção nessa imagem. É uma imagem que remete aí ao final do século XIX, início do século XX. Os cortiços, né? Continuando as moradias insalubres. Como eu falei já, os órfãos que eram crescentes nessa ideia. Então, tinha que limpar, tinha que tirar esses jovens, fazer algo com eles, o que acabava não acontecendo, né? Não se tinha orfanatos suficientes. O trabalho infantil, que era uma realidade e que absurdamente ainda é defendido em público por governantes, o que é um ultraje a qualquer ser humano com consciência crítica. A insalubridade. Essa foto, ela não traduz a insalubridade. Eu não consegui uma foto que a traduzisse. Insalubridade seria o quê? Aquilo que faz salubre, vem saúde, insalubre, faz mal à saúde. Naquele período, eles costumavam ficar nas indústrias têxteis, nas fábricas, que eram movidas a vapor, tinha pouca ventilação, aquela fuligem, aquela fumaça, os tecidos inalando aquilo, que fazia muito mal. Então, o trabalho acabava sendo insalubre. A imagem, infelizmente, não registra o que eu gostaria, não consegui outro, infelizmente. E é claro, a miséria. No campo, as pessoas tinham ali a terra para plantar, para colher, então elas não passavam fome. Isso já não é mais uma realidade na cidade industrial moderna. Nós vamos estudar duas abordagens sociológicas, tá? Vou ler um pouco, vou fazer essa conexão. Uma que enfatiza os aspectos de ordem implícita por trás do caos urbano, tipo, eles vão tentar explicar por que o caos urbano existe, e este é a Escola de Chicago, e o outro que enxerga os conflitos sociais contemporâneos como a chave para compreender a organização social e espacial das cidades,
que a nova sociologia urbana, com cunho marxista, ou seja, a nova sociologia urbana se organiza através da perspectiva e da visão de luta de classes de Marx. A escola de Chicago, gente, ela fazia analogias de relações ecológicas. Por exemplo, acreditava que as ruas se organizavam da mesma maneira que as formigas se organizam, né? Ó, a teoria do meio urbano, deixa eu ver. Uma coisa que eu vou falar de antemão. A escola de Chicago, ela explicou de uma forma errônea como as cidades se organizam. Ué, e por que a gente vai estudar? Porque foi a primeira vez na história que se estudou através das ciências humanas a formação das cidades. Então, por ela ser uma precursora, embora ela não estivesse totalmente correta, na verdade, ela não estava correta sobre as suas teorias, ela é importante, porque foi a precursora que deu o impulso necessário para que outros pensamentos viessem em relação ao desenvolvimento das cidades, tá? A Escola de Chicago, ela tem as inspirações dos pesquisadores de Chicago, claro, por isso que eu chamo de Escola de Chicago, em especial George Siegel. As ideias desse cara são bem interessantes, né? O que nosso querido George Simmel vai falar? Bem, ele vai analisar as condições psicológicas da cidade, dessas interações cada vez mais complexas, e na mescla da busca pela individualidade e independência, interdependência dos indivíduos. Gente, os indivíduos são levados a se especializar cada vez mais porque ele precisa se destacar nessa sociedade. E fragmenta aí a produção em escala capitalista. Aquilo que a gente conhece, né? Então, você é levado a se especializar. Por que você é levado a se especializar? Porque houve uma divisão, uma separação em escala. Então, você passa a ser substituível. Como você vai provar que o emprego deve ser seu? Você tem que se provar. Como não? Mas você está apto? Me prove. Então, você tem que se... Cada vez mais, as relações são interpessoais. Por que as relações são interpessoais? Porque você não conhece todas as pessoas. Quando você vai numa grande cidade, por exemplo, a um banco, você não sabe quem que é o caixa, quem que é o atendente. Então, elas são interpessoais. Só que, ao mesmo tempo, você tem que mostrar o seu valor, você tem que se especializar. E isso começa um conflito, né? A especialização. Mostrar que você é melhor do que o outro. Essa palavra melhor não fica bom, né? Está mais apto do que o outro. No caso específico da busca por uma qualificação, por um salário melhor, por emprego e etc. Ok, gente? Ó, essa parte é muito interessante. Simmel vai dizer que a busca pela especialização faz com que as pessoas se tornem únicos, né? Tentar buscar uma maneira de se tornar único, superior, mas ao mesmo tempo ela fica dependente de outras pessoas. Eu sei dar aula, eu não sei costurar uma roupa, eu preciso de outras pessoas, eu não sei plantar, eu não sei colher. Então você se especializa naquilo que eu me especializei em dar aula, mas eu necessito de outras pessoas para viver. Eu não sei plantar, não sei colher, não cozinhar, eu sei. Percebe-se nas bochechas. E você precisa dessas outras pessoas para quase tudo na sua vida. Então, ao mesmo tempo que você se especializa, as relações se tornam interpessoais. Você se torna dependente dos demais. Outra coisa que ele fala que é bem interessante é a quantidade dos estímulos que as pessoas elas são expostas nas grandes cidades. Gente, tem um documentário que eu passo em sociologia que fala que uma pessoa hoje, em um ano, recebe mais propagandas do que uma pessoa recebia durante toda a sua vida na década de 50. E tá tudo interligado. Por exemplo, eu pego meu Facebook. Peguei lá, abri, tá meus amigos. Saio do Facebook e entro num site, busco um calçado. Busco uma coxa de cama. Qualquer coisa que seja, que você fizer pesquisa, pneu, qualquer coisa. A hora que você voltar para o Facebook, vai começar a aparecer anúncio daquele item que você buscou.
já existe uma corrente, né, dessa indústria de massas aí que te leva ao consumo, interligada, inclusive. E esses estímulos, eles são muitos e acaba trazendo uma postura blasé para as pessoas. O que é uma postura blasé? Tipo, você tá assim... Quer um exemplo? Nós moramos, nós, os alunos, para quem eu estou dando aula nesse momento, são os alunos de Atalaia, de Ângulo, somos cidades pequenas. Nós não estamos acostumados a ver mendicância, por exemplo. Quando você vê uma pessoa em situação de fome, as pessoas ao redor, nas cidades pequenas, costumam ajudar. Numa grande cidade, não digo que é geral, mas existe tantos moradores de rua que as pessoas que começam a ver aquilo todos os dias adotam essa postura, tipo, blasé. Tô nem aí. E passa a ignorar. Imagina, se você passa você trabalha na Times Square e você passa a observar todos os estímulos dessa Times Square. Primeiro, você não chega no trabalho. São muitos estímulos, então você acaba adotando uma postura blasé. É igual quando você chega numa cidade nova, uma cidade que você não conhece. Você tá chegando, você vai para a janela do carro. Você pode fazer isso todo dia? Indo para os seus lugares habituais, você pode fazer isso na sua cidade? Você não vai fazer porque você já adotou essa postura blasé, esse estímulo já não te interessa mais. E outro é porque você precisa ignorá-los, porque senão você vai viver em função disso. Por esse motivo, o Simmel diz que as pessoas do campo agiam mais com o coração. E hoje, as pessoas da cidade, né, das cidades, elas agem mais com a razão. Lembrando aí que já faz mais de um século que ele escreveu sobre isso. Então, eu estou tentando contextualizar no nosso meio, mas ele falava no passado. Vamos dar um exemplo. No passado, todos já devem ter assistido um filme com os cavaleiros, as pessoas estão viajando aí de uma cidade para outra, a cavalo, no meio do nada. Aí, de repente, fala, oh, uma luz, é uma casa, vamos procurar abrigo. Vai até a casa, oi, tudo bem? Estamos viajando. O cara dá, no mínimo, celeiro para o outro, que ele nem conhece, dormir. Alguém já deu uma varanda para outra pessoa que nunca viu na vida dormir? Se tiver uma pessoa rondando na sua casa, você liga para a polícia. Então, é o que ele pensa, as pessoas da cidade passam a agir com a razão, enquanto as pessoas do campo com o coração. E por isso ele acredita que as relações da cidade sejam superficiais, porque elas são racionais demais. As pessoas são um número, um traço da burocracia moderna. E aí a ideia que eu falei do banco, do correio, quando você vai num banco, num correio, vai numa loja, você não quer saber como que a pessoa tá. Você fala, oi, tudo bem? Tudo bem. Ponto. Você não fala, oi, tudo bem? Para atendente. E a atendente fala, ai, menina, você não sabe, minha família tá com o maior problema, meu tio tá doente. Você não quer saber. Por isso que as relações são interpessoais. Nós vamos, conversamos com as pessoas e é burocrático. Você vai até lá para fazer aquilo que você foi fazer. Você vai no banco, você vai pegar dinheiro, vai pagar uma conta, você vai no correio receber uma encomenda, postar uma encomenda. Você não quer conversar com o atendente. Você quer fazer aquilo que você foi fazer e ir embora. Então é interpessoal, é só burocrático. Faça o seu serviço que eu tô aqui e já vou embora. Bem, outro fenômeno que a sociologia urbana começa a estudar são as diferentes formas de ocupação, além dos fenômenos psicológicos, que é no que eu estava falando há pouco. As ocupações das diferentes classes sociais. Por que existem os guetos, as gangues, as atividades ilegais, e etc, etc. Como laboratório de estudo, a Escola de Chicago, obviamente, utilizou Chicago, no início de 1920. Chicago. Linda cidade. Mentira, não sei, nunca fui. A teoria utilizada pelos princípios da biologia para explicar as distribuições urbanas e espaciais, assim como a interação social, era vista como uma competição biótica. Como assim, competição biótica? Vantagem por território, igual os animais fazem, né? Eles lutam por território. Os seres humanos, segundo a Escola de Chicago, também faria isso.
através de processos de invasão, dominação e sucessão. Os grupos seriam formados por sua base social ou raiz étnica, posição de classe. Como eles observaram Chicago, eles acreditavam que as pessoas se uniam por raiz étnica, tipo o bairro dos imigrantes, o bairro mais pobre, né? Posição de classe, o da elite. E esses bairros constituiriam áreas naturais ou morais da cidade. O centro seria marcado pelo desvio, criminalidade e prostituição. Os subúrbios, pela ordem, vida familiar e dedicação ao trabalho. Então, o centro é o caos, né? Segundo a escola de Chicago, tá, gente? Droga, prostituição, moradias insalubres, antigas, enquanto o subúrbio é marcado pela família, o subúrbio mais distante, no trabalho honesto. Por isso, Robert Park e Ernest W. Burns formularam a hipótese dos círculos concêntricos. A alta burguesia viveria nos subúrbios e os trabalhadores informais mais próximo do centro. Essa é o modelo dos círculos concêntricos. É interessante. Vamos pegar o anel 1. Centro. Ali seria o quê? Seria as zonas concêntricas de utilização de drogas, áreas desmoronando, velhas. Em volta ficaria as fábricas, os trabalhadores. E, por último, os subúrbios, onde viveriam as pessoas com mais poder aquisitivo. E a ideia deles de invasão e dominação é a seguinte: você está no círculo do meio, no centro. Conforme essa população vai crescendo, ela vai expulsar o do segundo. E o do segundo vai expulsar o terceiro. Círculo concêntrico. Até, né? Sair todo mundo dali. Beleza. E tá certo essa ideia? Claro que não. Mas por que a gente está estudando? Porque cai no vestibular. E para você que quer fazer vestibular, é o que importa. E por que cai mesmo? Porque foi a primeira escola a estudar, através das ciências naturais, como acontecem os processos urbanos. Bem, como eu falei, sucessão étnica, invasão residencial. Ok. Como eu disse, a sociologia urbana não está exatamente correta, mas ela é importante porque ela funda a sociologia urbana. E o principal aspecto dessa herança é a metodologia de pesquisa desenvolvida pelos sociólogos formadores do período, que abriram mão de ideias pré-concebidas a respeito dos comportamentos que se deveria ter nas cidades. Porque antigamente, todo mundo que mora na cidade é assim. Eles falaram, não, calma, vamos estudar isso daí. Eles passaram a encarar as cidades como elas eram, e não como os diferentes reformadores sociais entendiam que elas deveriam ser, de acordo com seus princípios filosóficos e religiosos. Estudos do estadunidense Donald Pearson, formado pela Universidade de Chicago, foram influenciados por esse pensamento. O professor, que trabalhou no Brasil por muitos anos, mostra como o meio urbano constitui uma série de interações sociais que promovem diferenças qualitativas nas relações interpessoais, uma lógica que ficou conhecida como comunidade e sociedade. Essa ideia de comunidade e sociedade do Donald Pearson é muito interessante. Importante para vocês. A comunidade seria o modelo das relações nas pesquisas, vilas, aldeias rurais, onde todos se conhecem e todos interagem. É um lugar pequeno. Conhece um lugar assim, onde todo mundo se conhece, todo mundo interage, nem se for... Beleza? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Não sei se vocês conhecem. Nesse tipo de socialização, a personalidade dos indivíduos, dos habitantes, exerce influência sobre a coletividade. Ou seja, as pessoas não têm liberdade porque tem sempre alguém aqui, olhando para você. Então, você acaba agindo pensando na coletividade. Você é como se fosse dominado pelo olhar alheio da sociedade, como um caso, né? Então, os comportamentos dessas pessoas, eles acabam, embora elas tenham mais personalidade, elas sejam conhecidas, o comportamento dela é regulado pela comunidade. Então, essas cidades pequenas
Você, como eu posso dizer, você é alguém, você é conhecido, você tem uma personalidade, mas ao mesmo tempo você tem um comportamento padrão. Todo mundo conhece um lugar assim. Esse lugar, por exemplo, é a cidade onde eu nasci e resido. Atalaia, Paraná, Brasil. Né? Você... Ai, chega aqui na cidade, pergunta para alguém onde é a casa de professora Loredana. É ali, vira a esquina, segue reto, depois da escola, você vai à segunda casa. Pronto. Mas, ao mesmo tempo, existe um fator regulador dos meus comportamentos, que é a sociedade, que exercem sobre mim. Já, por sua vez, as grandes cidades, os indivíduos têm muita liberdade. Eles são menos regulados pelas forças sociais, mas são diluídos no conjunto da população e não tem influência nenhuma sobre a sociedade como um todo. Por exemplo, aqui, eu sou a professora Loredana. Aqui, você acaba tendo certa influência sobre o comportamento de um ou de outro. Aqui não. Aqui você não é ninguém. É mais um pingo no i. Desde que foi encarada como laboratório pela Escola de Chicago, a cidade estabelece como objeto relevante das ciências sociais. Principalmente porque ela é capaz de determinar comportamentos. Então, nós vamos falar sobre os comportamentos, olha só. Sim. Gente, é bem interessante. Eu adoro falar sobre isso, porque do lado de cá a gente tem o cowboy, né? Piadas à parte. Jeito de cowboy. Não lembrei, esqueci a música. Tá. E desse lado você tem os supla. Não, os punks. Imagina na nossa cidade os punks andando. O lado que a gente tem o cowboy é muito comum. Você tá andando no meio da rua, não tem rodeio, o cara não tem um boi, um cavalo, mas o cara se vê desse jeito. Por quê? Porque são comunidades rurais. Faz sentido. São comunidades que vivem disso, vivem da cultura rural. Imagina um punk andando numa cidade como a nossa. Agora imagina um cowboy com um chapéu desse, uma fivela andando no centro de São Paulo pegando a circular. Não faz sentido também. Não que não possa, cada um faz o que quiser da própria vida. Essa visão consolidou o empenho de cientistas sociais pelo estabelecimento de uma ciência da cidade. Nome que passou a figurar ao lado das expressões difundidas inicialmente em língua inglesa e depois traduzidas nos diferentes países do mundo, como urbanismo. Mais tarde, também agrupou pesquisas sociológicas sobre a cidade com o nome de sociologia urbana. Tá. O reconhecimento público de uma ciência da cidade levou à necessidade de definir sociologicamente esses agrupamentos humanos, dada a evidência de que eles se constituem a partir de configurações sociais recentes. Ou seja, como que as pessoas se organizam? Para o pensamento social do final do século XIX e XX, eram as especificidades modernas da cidade e o capitalismo nascente que apresentavam as características distintas e levaram a ciência a estudá-la. Nos anos 70, um grupo de sociólogos franceses passou a ver com outros olhos a problemática urbana. Para eles, atribuir ao ambiente construído a causa de determinados comportamentos, ou seja, ele é assim porque mora ali, e as relações sociais era uma psicologização, naturalização das estruturas sociais complexas, ou seja, não pode. A pessoa não é criminosa porque está no centro, e a pessoa não é calma porque está no subúrbio. Não, está errado. E aí, desse esforço de pensamento, de tentar entender como essa sociedade se formou, surge a nova sociologia urbana. Para esses pensadores, a cidade só pode ser compreendida como espaço produzido pelos conflitos inerentes às contradições básicas do capitalismo, não a processos ecológicos. Traduzindo, eu não moro onde eu moro, principalmente uma cidade grande, porque eu quero morar, porque os outros grupos foram me expulsando até eu chegar aqui. Não! E por que você mora onde você mora? Porque é o que eu posso pagar. As pessoas que podem pagar mais vão morar em espaços considerados melhores, enquanto quem não pode pagar mais vão para lugares considerados não tão bons assim.
Tá, gente? Olha, essa é interessante, ó, você vê as casas, as moradias e o centro, né? Os prédios e etc. Você vê essa separação clara da cidade. Será que o cara que mora na casa ali, uma casinha, mora porque ele quer, não queria morar mais no centro? Que daí ele precisava pegar ônibus, etc, etc? Então, o esforço da explicação dos fenômenos urbanos por causas não espaciais, ou seja, não é espacial, não é não tem a ver com astronauta, tem a ver com espaço, tá? Mas espaço nas cidades, não espaço sideral. Tô zoando vocês. Eu sei que vocês entenderam. Nem todos. Tá, brincando. Só que não. Mas, concentrados nas relações sociais da sociedade capitalista, foi marcada a influente teoria do consumo coletivo desenvolvido por Manuel Castells. Castells também aparece no conteúdo do primeiro ano, quando a gente trabalha cultura em sociologia, tá, gente? Sociedade de consumo. A ocupação do espaço e a expansão das cidades são determinadas pelas relações sociais. Essas relações econômicas, políticas e culturais da sociedade capitalista, que se consolidaram até o final do século XIX, e suas condições de propriedade na organização da produção, engendraram as cidades a partir da lógica, desta lógica, e, portanto, diferenciava as cidades feudais da antiguidade. Deixa eu ver aqui. Olha só, como que a cidade se estrutura? No século XX, o capitalismo passou a depender cada vez mais dos equipamentos e serviços urbanos, fornecidos pelo Estado para garantir a oferta de mão de obra, os chamados exércitos industriais de reserva. O Estado, ao garantir a reprodução da força de trabalho a partir da oferta de escolas para poder fazer a mão de obra qualificada, de moradias populares, de transporte e outros elementos que contribuíram para manter os salários baixos dos trabalhadores, aumentavam o lucro do setor produtivo. E isso entrou em conflito com os setores urbanos. Como assim? Galera, no início, as fábricas, lembra quando eu falei aqui tem as fábricas, aqui os bairros dos operários? Era comum as fábricas fazerem os bairros dos operários. A fábrica contratava operário, a fábrica não dava transporte porque fazia o bairro, as casas dos operários próximas à empresa. Sim. Lembra que tem, em história vocês devem ter escutado já, que a fábrica apitava para o cara ir trabalhar? Tocava o sino igual a escola. Isso é um gato. Mas vocês entenderam? Pois é. Se você mora tão longe assim, como é que você vai escutar? Não vai. Então era próximo. Por isso que isso acontecia. Porque era próximo. As casas eram da empresa, cedidas pela empresa. A partir do momento que o capitalismo, que o capital começou a usar as ofertas do Estado, como o Estado faz moradia para o povo, o Estado dá o transporte público que é pago, não sei por que é público, se é pago, e oferta às escolas, mantém o salário baixo. Imagina, lembrando que o salário mínimo deve abranger 5 coisas aí, que seria moradia, alimentação, transporte, vestimenta e lazer. Com um salário mínimo, que eu nem sei quanto é, R$1.000 e poucos hoje, o cara pagou o aluguel, pagou a água, pagou a luz, não tem mais para comer, não tem mais para nada. Então, imagina, antes o salário ficava inteiro. Só que o Estado passou a trabalhar cada vez mais a serviço do capital e não das pessoas. Então, esses movimentos aliados aos trabalhadores organizados, e não sou eu que estou falando, tá? É o livro, passaram a contestar o funcionamento da sociedade capitalista e lutar pelos princípios econômicos, que produzem segregação e concentração da riqueza. Enquanto uns ganham muito, porque quanto menos você paga, mais o empregador ganha, e quanto menos você paga, menos o empregado ganha. Essa lógica, óbvio, ficou muito claro para vocês que utiliza a lógica marxista da luta de classes, né? Explicando as massas de trabalhadores pobres, os baixos salários, os lucros crescentes das grandes empresas, conflito entre trabalhador e capital,
também foi usado para entender a distribuição das moradias. Como eu falei, se o cara não tem grana para pagar uma moradia melhor, como assim? Eu falo melhor, não falo de, é mais bonito. Eu falo, por exemplo, uma família que tem aí 5 filhos. É claro que é raro, mas tem família que tem 5 filhos, tem família que tem mais. Vai alugar uma casa de 2 quartos porque é o que consegue pagar. Certo? Então, a distribuição da moradia, o mercado imobiliário, a disputa pelo espaço livre e equipamentos urbanos seriam determinantes para avaliar o papel do Estado nesse conflito. Ou seja, o Estado faz parte desse conflito que formou as cidades. O Estado está intrínseco nesse sistema, porque o Estado ficou ao lado do capital e isso modificou a forma de viver do trabalhador e das pessoas como um todo. Então, assim, as cidades modernas se constituíram a partir do crescimento da indústria e do comércio, e os contingentes imensos de trabalhadores que deixaram o campo por falta do meio de produção tornaram-se mão de obra barata nas fábricas e no comércio urbano. Olha lá, como eu já falei isso aqui, que no início as fábricas, os próprios donos ofereciam a moradia, a alimentação, também esqueci de falar de alimentação, se precisasse o transporte, e a partir de um dado momento o Estado tomou para si essa prerrogativa. Embora ele, no nosso país não seja tão eficiente de promover, né? Moradia para todos, transporte, alimentação e etc. As demandas da classe trabalhadora por melhores condições de vida passaram a ser dirigidas também pelo Estado, que se tornou um dos importantes protagonistas envolvidos nos conflitos urbanos, porque as pessoas deixaram de cobrar os patrões. Elas passaram a cobrar o Estado, porque passou a ser dele o papel de garantir isso. Não vou verificar a página 18. Vou deixar isso para uma próxima aula, que será a nossa última. Vou gravar ainda essa semana, antes de fazer a nossa prova, ok? Então, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Então, galera, vou postar hoje. As atividades serão com base nessa aula e a nossa prova será com base nessa aula e na segunda aula sobre sociedade e espaço urbano. Se tiver qualquer dúvida, deixa ali para mim no link do comentário, tô brincando. Manda para mim no Classroom que eu ajudo vocês, tá bom? Beijo. Tô brincando. Tchau, gente. Até já, que daqui a pouco eu gravar a próxima aula.